E aí, turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre os destaques dessa primeira rodada do Campeonato Cearense, mas antes aquele pedido especial que você já conhece. Se você ainda não se inscreveu no canal do blog, se inscreve, ajuda o blog a produzir conteúdo, a falar do futebol cearense, a falar dos times cearenses. Curte, comenta, compartilha, coloca nos grupos de WhatsApp. Tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver agora, tá bom? Vamos lá falar desses destaques da primeira rodada. Para mim, sem dúvida alguma, Ciel, esse foi o grande destaque dessa primeira rodada. 3 gols, hat-trick, logo na estreia. Eu acho que tem moral, né? 40 anos, o Ciel vai fazer 41 agora em março, tá bom? Então eu acho que o homem fez uma ótima temporada ano passado lá no Tombense. Quase 20 gols. Pô, então acho que merece demais, não só pelo que fez ano passado, mas a estreia. O cara fazer 3 gols. PVzinho ali de lei, eu acho que quem acompanhou a partida gostou bastante. Para mim, esse foi o grande destaque. Mas óbvio que tiveram outros destaques. Por exemplo, Eric Pulga foi um deles na partida do Ferroviário também. Cavou um pênalti, sofreu um pênalti, que foi um dos gols, que acabou sendo um dos gols do Ciel. Fez um gol, um ótimo destaque do Ferroviário. E eu acho que o Ferrão tá crescendo. A gente falou já um pouquinho mais do Ferrão. Teve na abertura, Fortaleza ganhou de 2-0 do Iguatu e o Pikachu para mim foi um grande destaque. E olha só, o Pikachu em 2021 foi um dos destaques do Fortaleza na temporada. Ano passado estava sendo um dos destaques, acabou sendo vendido lá pro Japão. Voltou no primeiro jogo, pô, o cara entra como titular, joga a partida toda, faz um gol, belo gol por sinal. Ainda dá uma assistência para o Pedro Rocha fazer o segundo gol. Então acho que o Pikachu merecido demais. Óbvio que na partida teve outros jogadores que jogaram bem, como eu gostei bastante do Calhardo, gostei bastante do Caio Alexandre, que estava lá vindo o estilo de jogo, pegava a bola lá atrás, carregava a bola, preenchia os espaços muito bem o Caio Alexandre, assim como o Tinga, que para mim também foi outro bom jogador que mostrou força no primeiro jogo da rodada. É interessante ver esse estilo de jogo desses jogadores. No jogo do Ceará contra o Guarani, apesar de não ter feito gol, o Janderson para mim foi um dos destaques. Olha só, o Janderson, quem viu o jogo, achei muito bacana isso, porque o Janderson corria demais. Era um atacante de lado, mas estava sempre indo para o lado do outro. Quando pegava na bola, num contra um, já dava aquele perigo, a gente percebia já o temor da zaga adversária. Sofreu o pênalti que deu o gol para o Jean Carlos, então gostei bastante do Janderson. Primeira partida, adaptação, foi bem bacana, nesse estilo mesmo de um jogador que precisa ir para cima, que se movimenta, que busca o espaço para chegar no ataque. Gostei bastante do Janderson, mas também o Jean Carlos foi muito bem. Um meia que veio do Náutico, um jogador que na teoria era para fazer a função do Vina, né? O Vina jogou de falso 9, jogou um pouco mais na frente, então o Jean Carlos parece que vai dominar essa posição. Vamos ver onde é que o Vina vai ficar nesse estilo, nesse novo time do Gustavo o Paraguai. Não vou falar sobre o nome dele aqui, que do Voivoda eu sofri muito para aprender, então Morinigo. Então pronto, o Gustavo aí, o Paraguai, com o novo treinador do Ceará, que vai ser interessante onde ele vai encaixar o Vina, se vai jogar lá na frente ou se vai jogar com o Jean Carlos. Mas enfim, o Jean Carlos e o Janderson foram os grandes destaques e para mim, sem dúvida alguma, o Janderson. O Thiago Panussá também foi muito bem, fez um belo gol, parecia um centroavante, zagueirão. É interessante, no jogo do Ceará, os dois zagueiros fizeram gol, né? Eles se destacaram muito mais no ataque do que na defesa. Mas são coisas aqui do nosso futebol cearense. Enfim, eu acho que a primeira rodada também destacou, porque os 3 times grandes, né? Ceará, Ferroviário e Fortaleza, né? Deu para perceber o distanciamento, né? O nível de qualidade dos times para os outros, né? Para os times do interior, né? Fortaleza pegou o Iguatu, o Ceará pegou o Guarani de Juazeiro e o Ferroviário pegou o Barbalha. Então, assim, complicado, deu para perceber mesmo que há uma distância enorme. Nos outros 2 jogos, né? O Maracanã ganhou de 1-0 do Hudson. Eu acho que é o Raí Miller, né? O Raí foi o goleiro do Maracanã, fez belas defesas. Foi até considerado o craque da partida. E no jogo lá do Atlético com o Pacajus, né, o Siloé foi escolhido o melhor da partida. Eu não acompanho essas 2 partidas, mas foi 1-1. Então assim, dá para perceber que os times do interior vão ter uma briga bem maior, né? Vão brigar entre eles por chegar lá na avançar de fase, não ter que disputar o quadrangular da morte. Desculpa, gente. Então assim, vai ser interessante e o nível tanto do Fortaleza, do Ceará quanto do Ferroviário vão deixar esses 3 times um pouco mais à frente. Mas é isso. Tá começando ainda o campeonato. É óbvio que pode acontecer algumas mudanças. Dá para perceber que tem alguns valores, que é possível ver alguns valores nos times como o Barbalha, no time do Atlético, no time do Maracanã, o Hudson que fez o belo gol do Maracanã, gostei muito, o estilo de jogo, arrancada, correria, deu um quebra no zagueiro, outro chutou no canto, enfim, o veterano Siloé que foi aí também no Atlético, enfim, dá pra imaginar que podemos ter boas apresentações e bons jogadores aparecendo para o futebol cearense, que nesse ano vai ter uma temporada cheia. Mas enfim, acho que foram esses os destaques da primeira rodada. Fico com o Ciel, para mim, grande nome dessa rodada, 3 gols,
Quando tiver a segunda rodada, completar a segunda rodada, a gente volta aqui para falar um pouco mais sobre o futebol cearense, sobre os times cearenses e sobre o nosso manjadinho. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima.